O governo dos Estados Unidos agora falou que tem 4 seres extraterrestres ali, alienígenas. Quatro raças alienígenas, cara, você acredita? Caraca. A Fox News publicou essa reportagem falando dessas 4 raças alienígenas que seriam vidas não humanas. E a primeira dessas raças é essa aí, são os Greys, né? Os Greys são aqueles aliens convencionais, né, cara, que a gente vê nos filmes, por exemplo. Mas ele parece também com o desenho daquele satanista lá, mais famoso do... Bem lembrado, cara. Qual é o nome dele? Bem lembrado. Aleister Crowley. Aleister Crowley, pô. Ele desenhou um demônio. A visão do Aleister Crowley, né? É a visão de um demônio do Aleister Crowley. Exatamente. Cara, lembra muito. Lembra muito. Esse daí eles seriam mais baixos. E tem um documento que foi liberado nesse primeiro lote, onde eles falam que testemunhas viram seres que não seriam aparentemente humanos descendo de um objeto voador não identificado que já havia pousado. E esses seres tinham mais ou menos entre 1 metro e 1,20 m de altura e tinham mais ou menos essa aparência aí. Isso foi, Luan, na década de 50, na década de 60 mais ou menos. Sim. Que os Estados Unidos, a Área 51, já tinha esses relatos de testemunhas falando sobre isso. Eles guardaram essas informações como classificadas, né? Informações confidenciais pelo Pentágono e pelo governo americano, e que foram liberadas agora, tá? Então, os Greys, que é a mais conhecida aí, coincidentemente também uma referência a Aleister Crowley lá com a visão que ele teve, né? Sobre um demônio. Era um demônio. Provavelmente pode ser um alienígena. E olha como se encaixa a história, porque J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ele veio a público, né? Falando assim, alienígenas são demônios, não são extraterrestres. Cara, essa raça chama atenção. Reptilianos. São os reptilianos. O reptiliano é uma teoria da conspiração bem conhecida. Mas esses reptilianos aí, eles conseguem se transformar em humanos, né? Então, nessa teoria. É o que a teoria diz. Quem trouxe essa teoria? Um cara que se chama David Icke, nos Estados Unidos, né? Ele fala muito sobre os reptilianos. A Bíblia, de certa forma, fala sobre reptilianos. A serpente, por exemplo. Sim. Lá no Éden, no livro de Gênesis. O dragão no livro de Apocalipse. Você entende que são raças de répteis? Sim. Né? Então, nós estamos falando de algo que também se encaixa. De acordo aí com o Hal Puthoff, esse reptiliano aí seria das 4 raças a mais inteligente, aquela que quer obter controle, domínio, poder. Se encaixa também com o depoimento de Karen Hughes, que é uma mulher que trabalhou no Banco Mundial e falou que quem controla o mundo não é uma raça humana. Né? Então, cara, parece que tudo começou a se encaixar agora. São aquelas 13 famílias lá? Bem provável, entendeu? São os caras que não acreditam em Deus, querem viver sempre aqui nessa terra, né? Fisicamente, eles querem alcançar a imortalidade humana. E o mais interessante, os reptilianos se alimentam também de seres humanos. Quando a gente olha para os arquivos Epstein, você vê que os caras lá estavam fazendo isso. Sim. Estavam cometendo um ato de... Por exemplo. Será que eles já faziam parte disso? Será que eles são algum reptiliano? E é por isso que todas Será que Epstein pode ser um reptiliano? Eu não tenho dúvidas disso, você acredita? Você não tem dúvida? Eu acredito que por todas as abominações que esse cara fez, ele não é um ser humano, cara. Não acredito que ele seja um ser humano. Existem relatos nos arquivos Epstein que ele já fez essa dieta de carne humana por mais de 1 mês. Nossa. Todos os dias comendo isso. Pra ele sentia melhor. É a melhor carne que ele diz já ter consumido, entendeu? Esses aí são os insetoides. Insetoides? É a terceira raça, onde esses aí, no caso, estariam mais ligados a abduções, né? Uma inteligência maior e estudos da raça humana. Eles iriam fazer abduções com seres humanos para estudarem cada vez mais os seres humanos, o corpo humano e por aí vai. Então, seria assustador topar de frente com um cara desse aí, né? O time é mais comum, ô Luan. No caso, são os nórdicos. Os nórdicos. Mas por quê? Ele tem uma aparência europeia, né? Nórdica, né? E a única diferença é que eles teriam mais ou menos 2 metros, 2,30 metros mais ou menos de altura. Entendeu? Bem gigante. Então são loiros de olhos claros, pele clara, e que já estariam no nosso meio sem que a gente percebesse. Já natural. A diferença é a altura. São muito altos. E assim, tudo isso se encaixa com diversas coisas. Da Bíblia, por exemplo. Os Néfilins, ou os descendentes dos Néfilins. Os Néfilins, por exemplo, eram homens muito altos. Sim. Gigantes, entendeu?
E esses caras talvez traga aí o DNA de Nephilim, justamente por terem essa altura e terem essa aparência. Na época dos Anunnakis, descritos por Enoque, eles se materializaram nos corpos de homens porque eles acharam as mulheres bonitas. Então eles precisavam ser homens pra poder... bem apresentados também. Esses caras são nórdicos, né? Eles são pessoas de uma boa aparência. Sim. E de grande altura. Os Nephilims nasceram muito mais altos do que o convencional e eles ainda seguem com isso. Então, possivelmente, podemos estar falando de pessoas com DNA Nephilim. E pelo que você viu, Thiago, o governo quis que esses arquivos saíssem numa grande mídia como a CNN.